Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos ao nosso estudo de hoje. É um pouco diferente, né? Nós estamos acostumados a um estudo, uma palestra presencial lá no núcleo, e aqui é um pouco diferente para mim, principalmente. É a primeira vez que eu que estou acostumado a olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para uma câmera. E um pouco diferente, é a minha primeira vez numa gravação assim. Nós, com bons espíritos, já vamos treinar nossa paciência, né, o perdão, porque falhas irão acontecer. Aqui eventualmente eu estaria olhando para a câmera, ou em momentos não. Mas o estudo não pode parar. Começou lá com o Ivair, com o Guilherme, com outros companheiros, né, nossos da casa e convidados. E agora é minha vez, hoje, e vamos começar, né, o estudo não pode parar. Iniciaremos, como nós estivéssemos lá na Casa Espírita. Vamos começar com a leitura da frase de Chico, que diz o seguinte: Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Então que saibamos colocar no nosso livro, né, diariamente, boas ações, bons pensamentos, né, para que a gente consiga passar nessa encarnação positivamente com lucro, né? Seguindo ainda, vamos fazer o preparo que faremos com a leitura do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Essa leitura do item 52, da lição 52, que diz o seguinte: perigos sutis. Não vos façais, pois, idólatras. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. A recomendação de Paulo aos Coríntios deve ser lembrada e aplicada em qualquer tempo, nos serviços de ascensão religiosa do mundo. É indispensável evitar a idolatria em todas as circunstâncias. Suas manifestações sempre representam sérios perigos para a vida espiritual. As crenças antigas permanecem repletas de cultos exteriores e de ídolos mortos. O Consolador, enviado ao mundo na venerável missão espiritista, vigiará contra esse venenoso processo de paralisia da alma. Aqui e acolá surgem pruridos de adoração que se faz imprescindível combater. Não mais imagens nos círculos humanos, nem instrumentos físicos supostamente santificados para cerimônias convencionais, mas entidades amigas e médios terrenos que a inconsciência alheia vai entronizando inadvertidamente no altar frágil de honrarias fantasiosas. É necessário reconhecer que aí temos um perigo sutil, por meio do qual inúmeros trabalhadores têm resvalado para o despenhadeiro da inutilidade. As homenagens inoportunas costumam perverter os médios dedicados e inexperientes, além de criarem certa atmosfera de incompreensão que impedem a exteriorização espontânea dos verdadeiros amigos do bem no plano espiritual. Ninguém se esqueça da condição de aperfeiçoamento relativo dos mensageiros desencarnados que se comunicam e do quadro das necessidades imediatas da vida dos medianeiros humanos. Combatamos os ídolos falsos que ameaçam o espiritismo cristão. Utilize cada discípulo os amplos recursos da lei de cooperação. Atire-se ao esforço próprio com sincero devotamento à tarefa e lembremos-nos todos de que, no apostolado do Mestre Divino, o amor e a fidelidade a Deus constituíram o tema central. Então, já assim, com nossos corações serenos, vamos nos preparar para a nossa prece inicial. Deus Pai, Mestre Jesus, ampara-nos nesse momento difícil em que toda a humanidade atravessa. Que tenhamos coragem, paciência e que aprendamos com o estudo que temos na doutrina espírita a fazer com que nós tenhamos o entendimento correto em ações próprias, serenas, aos nossos companheiros que agora, em função dessa pandemia, temos nossos lares, nossos familiares ao redor e aqueles que estão um pouco distantes, que não podemos às vezes acessá-los de imediato.
que possamos então ter calma, tranquilidade, paciência para superar esse momento tão difícil por que passamos. Assim seja, graças a Deus. Bem, quando fui convidado para o estudo de hoje, né, o tema é livre. Então eu pensei que nós poderíamos falar de um tema atual. O que poderíamos falar, né? E falando em pandemia, dessa guerra que vivemos hoje, do Covid-19, né, do coronavírus, que sofremos todos, quer dizer, toda a humanidade, todo o planeta, indiscriminadamente. Então não se trata de um país ou outro, não atinge uma classe A, B ou C, atinge a todos. E nos perguntamos, por que esse sofrimento todo? Por que sofremos tudo isso? Eu vi agora que recentemente um médico na linha de frente, novo, atuando em defesa, né, dos doentes, desencarnou recentemente. Aí perguntamos, puxa, por que acontece isso, né? Porque nós sofremos tanto, qual o sentido disso? Aí buscando o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala bem-aventurados os aflitos, ou seja, bem-aventurados os que sofrem. Então vamos fazer a leitura dos itens 1 e 2 para começar um estudo. Diz o seguinte no item 1. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Item 2. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Tem Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. E prosseguindo. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 a 25. Bem, o que quer dizer bem-aventurados, primeiramente? Né? Aqui fala bem-aventurado os aflitos, porque serão recompensados no futuro. Fui pesquisar na FEB, no estudo aprofundado da doutrina espírita, em ensinamentos e parábolas, diz o seguinte: bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes. Então, felizes aqueles que sofrem. Mas é difícil entender, né? Como é que eu entendo como é que a utilidade de sofrer para ser feliz? Como é que eu posso ser feliz sofrendo? Uma primeira análise é muito difícil, né? Porque normalmente a gente vê do ponto de vista material, né? Por que eu sofro? Por que eu não tenho aquele bem? Por que eu não fui promovido? Por que isso acontece comigo, né? Por que comigo, que eu sou uma pessoa boa, sou espírita, frequento a casa espírita, sou voluntário em uma tarefa, em outra, mas nada me acontece, né, de bom. Eu permaneço ali naquela situação, eu concorro ao emprego, não consigo, eu faço alguma coisa e não mudo da minha condição, e etc e tal, e assim funciona. E se a gente ampliar, então, esse questionamento, né, para a humanidade inteira, agora do Covid, né, como falei do médico, e outras pessoas, aquela que é uma pessoa que está sempre ajudando o outro e vai e desencarna. E aquele outro que não é boa pessoa, faz mal para todo mundo, ele vai, ou não tem, ou quando tem, passa rapidamente no hospital e está em casa de novo. E outras situações, né? Por que essa situação? Como é que se justificar? E como é que eu posso ser feliz? Sofrer. Esse é grande questionamento, né? Mas aí vamos pensar o seguinte, nós espíritas. Sabemos da justiça de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, pois senão não seria Deus. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, nosso sofrimento deve ter uma causa justa, que faz parte da lei do universo. Então não é uma lei feita pelo homem, sabemos disso. Então, nesse sentido, que o Espiritismo, Consolador prometido, veio nos revelar, veio nos ajudar a compreender
o porquê dessas situações que acontecem, porque Jesus lá atrás, que muitas coisas Jesus falou e nós estamos até hoje discutindo, né, e sem entender ainda, o que Jesus quis dizer bem-aventurados os aflitos. Haroldo Dutra diz uma coisa muito interessante, que fala o seguinte: fé não é acreditar, fé é confiar. Então, diferente de acreditar, eu acredito em uma coisa, mas amanhã posso deixar de crer. Mas confiança não, você confia ou não confia. E a fé é confiar. Então, a fé raciocinada é saber que existe uma razão. Então, nós aqui, como espíritas, sabemos que é uma lei de Deus, então Deus é justo, então tem uma justiça nisso. Então, essa consequência que nós temos, esse efeito que nós temos de sofrimento hoje, ele tem alguma causa anterior justa. Aí nós vamos pegar de novo o Evangelho. Deixa eu observar o seguinte: nos capítulos anteriores ao capítulo 5. No capítulo 1, fala o seguinte: capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja, ninguém. Jesus fala, há muitas moradas na casa do meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós devemos entender lá das bem-aventuranças que são futuro. O reino de Deus não é desse mundo. Então nós temos que encarar do ponto de vista espiritual, no sentido da reencarnação, que é a razão da doutrina espírita. Então a reencarnação é que faz com que exista uma lógica para que nós possamos entender as razões do sofrimento e as razões de Jesus nos falar em bem-aventurados os aflitos, na felicidade de sofrer. Então vamos começar a entender um pouco isso. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos informa que o sofrimento da vida são de duas espécies, ou duas origens. Uma origem ou na vida atual, ou em outra fora dessa vida. E normalmente nós achamos, né, que tudo que nos acontece é culpa, né, o espírita acha isso tudo é culpa da encarnação passada, né? O que eu fiz na encarnação passada? Se eu estou vendo isso é porque eu fui muito mal na encarnação passada. Se eu não tenho nada financeiramente é porque realmente eu, numa encarnação passada, eu devo ter sido rico, milionário, e simplesmente eu não cuidei de ninguém, simplesmente eu humilhava as pessoas, eu fazia com que as pessoas não teriam nada, porque eu estou sofrendo muito dessa encarnação. Essa encarnação tudo acontece comigo, eu não consigo ter sorte, eu não consigo ter nada. Mas normalmente não é isso, né? Sabe que isso acontece? Normalmente é aquela coisa, né? Eu taquei pedra na cruz, né? Por isso acontece isso comigo. Mas será que isso acontece, efetivamente? Será que isso que nós vivenciamos? Não, né? Será que é verdade? Aí vamos começar a ver o seguinte, vamos começar a fazer algumas perguntas, né? Será que nessa existência, Kardec já deu a cola, né? De que a causa da vida anterior, outra vida, e na causa da vida atual. Será que nessa vida eu contribuí para alguma coisa para a eventual aflição, eventual sofrimento que eu esteja passando? É pergunta a ser feita. Vamos parar para pensar. Será que eu contribuí de alguma forma? Será que eu fiz alguma coisa, eu deixei de fazer algo que me levou a uma condição atual que eu tenha hoje? Será que uma ação que eu fiz, algo que eu fiz, está refletindo agora? Será que uma má escolha anterior, talvez tenha uma ligação com o que eu vivo hoje? E se a gente ampliar um pouco mais, né, não só conosco, o que aconteça, vamos imaginar o seguinte, um diabético, um pré-diabético, diabético que coma muito doce, sabe o que acontece com ele? Será que a intemperança a saúde não são condições de criar doenças? O hipertenso
que come gordura, sal, etc. Aí fica internado e vai dizer o quê? A culpa dessa doença, do sofrimento de passar por cirurgias, de passar por tratamentos, essa causa, né, da lei da causa e do efeito. O efeito doença, será que teve uma causa por nós ali que contribuída? O cigarro. Aqueles que fumam, aí amanhã tem um efizema pulmonar, tem um câncer, aí vão dizer o quê? Poxa, tô sofrendo demais, eu tô não tenho necessidade de sofrer tanto, por que eu sofro tanto assim? Será? Será? Perda de emprego, por exemplo, imagina uma pessoa que ela passa o horário dela é chegar no trabalho às 8 da manhã, ela chega às 8h15, 8h30, aí eu tenho um trabalho a ser feito no outro dia, nunca consegue fazer tudo, aí pede para sair mais cedo, aí falta, aí é mandado embora, aí troca de emprego e continua fazendo a mesma situação, chega atrasado, não cumpre as tarefas, falta, aí é mandado embora, aí daqui a pouco não consegue mais emprego, aí vai dizer, puxa, eu não consigo emprego, o que acontece comigo isso, eu sou uma boa pessoa, e o pessoal olha assim, puxa, realmente ela é uma boa pessoa, ele no dia a dia dele, com as pessoas, ele é uma pessoa simpática, até bondosa, faz o bem para as pessoas, mas não consegue emprego. Será que ali a gente não está, né, você que não contribuiu, né, nós contribuímos para que aquele efeito, nós não criamos uma causa nessa encarnação, isso não foi culpa nossa mesmo, né? Relacionamentos também, quantos relacionamentos que são tóxicos, né, que é uma palavra da moda hoje, que relacionamentos que a gente força o relacionamento, que a gente não faz um bom relacionamento e a gente sofre as consequências, né, de uma separação, e a gente sofre em relação a isso. Será que a gente não contribuiu para que essa causa não criou um efeito aí na frente no relacionamento, por exemplo? Então, a maioria das vezes nós achamos que tudo é culpa de uma encarnação passada. Tudo que sofremos é uma encarnação passada, mas devemos parar e pensar um pouco. Como Kardec já disse, será que em alguma situação nós não estamos contribuindo e muito? Hoje, nossa encarnação que está nos dando problema ou ainda não vai dar, vamos tentar consertar. Tem chance ainda, né? Mas, logicamente, sabemos que existem outros males que são estranhos à nossa vontade, que a gente não contribuiu com nada nessa encarnação. Então, por exemplo, quando existe um acidente de trânsito, um avião cai, a pessoa não tinha nada a ver com isso, não pilotava o avião, não fez a manutenção, simplesmente pegou o avião e aconteceu. Uma pessoa nova, às vezes, ou não, uma pessoa bondosa, independente disso, aconteceu um acidente que você não podia fazer nada para evitar. A pessoa também ela tem uma casa muito boa e daqui a pouco vem uma enchente, leva tudo, perde tudo. Ela vai e se muda para outro local que ela acha que é melhor, está se cuidando, e vem outra enchente, uma intempérie, um flagelo qualquer natural, e a pessoa perde tudo de novo. Ela não está fazendo nada, ela não criou aquela situação ali. No primeiro momento talvez sim, a casa estava numa posição de risco, mas depois ela mudou e voltou a acontecer alguma coisa, né, com ela também da mesma forma. E outras coisas que possam acontecer. Por exemplo, inclusive questão de doenças, né? Algumas doenças que a gente não contribuiu, a pessoa não é fumante e teve um câncer, a pessoa se alimentava bem, tinha uma vida regrada e teve uma doença também. Essa doença, a pessoa é saudável, é um atleta, sempre fez tudo de bem, se alimentava bem, e aconteceu alguma coisa. Qual o sentido disso? Né? Por que as pessoas sofreu e uma doença às vezes muito severa, né? E aquela pessoa sofre tanto, né? Tem um sofrimento enorme, passa durante muito tempo por um sofrimento intenso, e a gente fala, poxa, mas é uma boa pessoa, por que acontece com ela isso? Não tem muita explicação. Nós temos que lembrar o seguinte: as nossas encarnações, elas são solidárias, elas estão intercaladas, ou seja, nossas vidas estão intercaladas. Hoje eu tenho um corpo físico, hoje eu sou o Oswaldo, mas já fui João, Manuel, Maria, e você tantos outros na frente. Então,
a vida, como os falam, a vida é curta, é a vida do Oswaldo. Mas o Oswaldo espírito já tive várias existências anteriores, vou ter tantas outras na frente. Então nós, como somos solidárias, nós levamos as dívidas eventualmente não cumpridas, não resgatadas, por uma próxima encarnação. Por isso é importante, quando nós falamos no início dos débitos nesta encarnação, né, das causas que nós estamos causando nessa encarnação, vamos tentar cuidar para nessa encarnação ainda a gente começar a reparar, para não deixar ficar dívida, senão vai ficar para uma outra encarnação, e dependendo do que nós fizemos, qual a causa, né, pode ser que demore mais do que uma encarnação. Então, algumas situações, por exemplo, nesse sentido, quando nós olhamos uma criança de 2 anos, por exemplo, 2, 3 anos, nós estamos olhando somente o corpo físico. Então, quando aquela criança tem uma doença que é inexplicável, nós estamos olhando o corpo físico. Mas ali é um espírito imortal, com muitas imperfeições e muitas virtudes. Então, não só no sofrimento, mas também na virtude. Às vezes, vamos, volta e meia, né, crianças que tocando piano, muito jovens, raciocínio lógico, matemático, físico avançado, com uma pequena idade. Isso tudo que o espírito traz, as imperfeições e as virtudes. Então, o nosso objetivo é sempre estar no sentido positivo, com saldo positivo, né, que as nossas imperfeições sejam cada vez menores e nós aumentemos as nossas virtudes, porque assim é um progresso. E isso vai acontecer. Tá? Até porque uma notícia que eu passo para vocês agora, não sei se vocês sabem, mas todos nós somos espíritos inferiores. Todos nós. Até por sermos trabalhadores espíritas, não somos melhores que ninguém, não somos santos, por mais trabalho que nós fazemos. Nós estamos, na verdade, em débito. Nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar bastante, né, para tentar resgatar e reparar o que estava lá atrás. Então, nós temos que pensar o seguinte: existem causas efetivamente ocorridas anteriormente, de causas de uma encarnações anteriores, às vezes mais de uma encarnação, que nós estamos tentando reparar. E nós temos, com a reencarnação, uma oportunidade gigantesca de reparar isso. Por isso, lá atrás, bem-aventurados os que sofrem, né? Seguindo ainda, Kardec, nos itens 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho, ele fala o seguinte, no tema motivos de resignação. Ele fala o seguinte: pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio de cura. Seguindo ainda, ele fala o seguinte: ou seja, eles são felizes porque pagam as suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Devemos aceitar as nossas dores neste mundo. São dívidas de nossas faltas passadas, que devem ser suportadas pacientemente por nos poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Então, a reencarnação, ela tem sentido de regenerar, de resgatar, de reparar, de repetir para corrigir. Esse é o sentido da encarnação. Esse é o sentido. Nós estamos aqui de passagem para reparar. E devemos aproveitar essa oportunidade. Eu tenho um dito popular, né, fala assim: aqui se faz, aqui se repara. E tem um livro que o título eu acho bem interessante, que fala o seguinte: aqui se faz, aqui se repara, aqui não se paga. Não é aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se repara. Então nós temos a oportunidade de repararmos. Nós estamos no planeta de provas e expiações. A Terra vai passar em determinado momento para de regeneração, mas ainda estamos no planeta de provas e expiações e nós somos espíritos inferiores ainda. Queremos chegar a espíritos puros. Vamos chegar. Para uns mais rápido, para outros mais lento, mas o objetivo é chegar lá. Mas ainda estamos no planeta de provas e expiações, então nós devemos entender a reencarnação como uma prova. Uma prova que nós devemos ou provar que nós já falamos, né, no nosso ponto de vista, no nosso planejamento reencarnatório, que nós já somos capazes de resgatar, ou uma expiação efetivamente, de que a gente não tem jeito, temos que passar por aquilo ali pelo nosso próprio bem, né? O pai sempre, às vezes, bota o filho de castigo pelo bem do filho,
não é por outro sentido, né? E assim, nosso pai faz a mesma coisa conosco. Às vezes a gente não consegue, ele tem que puxar a orelha ali pra gente, olha, é bom você fazer isso, é bom você fazer atividade que é bom para você, seu progresso. Às vezes a gente não entende muito isso, né? Mas às vezes, como os pais fazem com os filhos, e isso é uma verdade absoluta. Então, o ponto de vista da reencarnação, o sofrimento, ele varia, né? Logicamente, pode ter aqueles que possam passar pela vida do ponto de vista normal, sem grandes atribulações, mas lembrando sempre que temos que fazer o bem. Você passar pela vida e falar o seguinte, eu não fiz o mal nem o bem, tá bom, empatei, não pode empatar. Aqui nós temos que ganhar no bem. Então, fazer o bem é essencial. Então, e o bem e a caridade, como eu sempre falo, não é dar o dinheiro, que as pessoas pensam, não, vou fazer uma caridade, vou dar o dinheiro, vou contribuir com alguma coisa. Não. A caridade é feita de maneira até muito simples. Quantas pessoas às vezes precisam de uma conversa? Hoje está um pouco mais difícil, né, no coronavírus, tem o WhatsApp e outros programas aí, mas quantas pessoas precisam às vezes de uma conversa, né? Precisam conversar, precisam falar para as pessoas, né? Tem aquela história que a pessoa às vezes chega do lado de uma outra, começa a falar, a outra começa só a escutar, fala durante meia hora. Aí quando termina de falar, fala o seguinte, poxa, foi muito bom conversar com você. E você não falou uma palavra, mas a pessoa precisava falar para alguém, precisava desabafar, e é uma caridade que você fez. Ficou meia hora ali, eu só ouvindo, mas fez um bem inenarrável para aquela pessoa. Ela necessitava de um ouvido. E essa caridade você fez. Então, o grau, né, de sofrimentos que a gente passa na nossa encarnação, eles são variáveis. É como, por exemplo, numa vida você pode tomar uma injeção, ter uma doença qualquer, aí você vai tomar uma injeção, dói um pouquinho, ali pode inchar um pouquinho, mas passou. E para outras pessoas, já vão passar por uma cirurgia para cuidar às vezes da mesma doença. Então, esse grau que a gente vai ter vai variar da nossa necessidade. Para uns, essa encarnação é como se fosse pouco tempo, e para outros vão ter uma durabilidade de sofrimento maior. Mas sempre vai reparar na medida necessária, na medida que a gente necessite. Então aqui tem duas historinhas que eu sempre conto para falar sobre esse ponto, né? Por exemplo, a questão da reparação, que é proporcional à sua necessidade. Tinha uma história de uma pessoa que numa encarnação passada ele era fazendeiro, mas tinha escravos e ele maltratava muito seus escravos. E quando o escravo não queria trabalhar ou não trabalhava da forma que ele queria, ele mandava cortar o braço do escravo. E assim ele fazia com todos, de forma muito cruel. Desencarnando, numa próxima encarnação, já ciente do que fez, do mal que fez, o espírito entende que ele precisa reparar aquilo. Então, no planejamento reencarnatório dele, ele vem para encarnar e ele também sofrer aquela consequência, aquilo mal que ele fez. Então, ele só vai se sentir reparado moralmente se ele sofrer o mesmo que ele praticou, aquele mal que ele praticou. E vem e encarna na Terra de novo, e é uma boa pessoa, ele faz o bem para as pessoas, ele sempre atua muito bem, ele ajuda todo mundo, é uma pessoa solícita, vai vivendo, consegue um emprego numa fábrica, e vai trabalhando, ele ajuda os companheiros, ajuda os vizinhos, é uma pessoa bondosa, faz o bem, e trabalha no bem, agindo, não só pensando, mas agindo no bem. Chega o dia que ele tem que pagar a prova dele, ele ia que cortar o braço. Só que na hora a máquina vai passando e corta o dedo mindinho dele. Para uns vão dizer o seguinte: puxa, coitado, olha, ele perdeu um dedo. É uma pessoa tão bondosa, só faz o bem para todo mundo, não faz o mal para ninguém, é uma pessoa solícita, ajuda todos em volta dele, mas perdeu um dedo, por que Deus fez isso com ele? Só que mal sabem as pessoas que ele perderia um braço. Só que pelo bem que ele fez, pelo resgate que ele fez, ele superou até as expectativas, mas seria necessário para ele se reparar. E para ele, então, o reparo foi através de um dedo. Então, do ponto de vista geral, foi uma boa pequena coisa. Ele teve um pequeno sofrimento sobre a grandiosidade de sofrimento que ele deveria ou teria acertado passar. Isso é importante. E uma outra coisa também é que
desse ponto de vista de dívida, né? Muitas vezes também nós colocamos culpa em nós. Né? Às vezes nós somos pessoas perfeitas, não fazemos mal a ninguém, mas é culpa do obsessor. Né? Na encarnação passada, eu talvez tenha feito alguma coisa, mas tem um obsessor que me persegue hoje, e eu tento fazer o bem, mas não consigo fazer o bem. Então, isso é verdade? Será? Eu conto uma historinha que é o seguinte. Tinha uma pessoa, um trabalhador de casa espírita, atuante, palestrante, eu não fumo não, tá? Mas só para contar a história, mas atuante, palestrante, frequentador assíduo, voluntário em várias atividades da casa, mas fumante, inveterado. Fumava muito, e as pessoas chegavam, poxa, você não tentou? Já tentei parar de fumar muitas vezes, mas não consigo. Sabe por que eu não consigo? Porque não sou nem eu. É o meu obsessor. Eu devo ter feito alguma coisa na vida passada, o meu obsessor não deixa. Eu vou parar de fumar e vem aquela voz assim, fume, e eu vou e pego um cigarro e fumo, acabo fumando, não tem jeito. Aí um certo dia, esse trabalhador estava vindo para casa espírita no seu carro, tal, daqui a pouco olhou ao lado, viu um espírito. Aí ele perguntou assim, quem é você? Aí o espírito respondeu para ele o seguinte, olha, eu sou quem você diz ser obsessor. Há 5 anos atrás eu venho te acompanhando na casa espírita, primeiro para impedir que você viesse, para entender o que estava acontecendo, mas gostei da casa, gostei. Eu frequento já há 5 anos, e só para te falar o seguinte, há 3 anos eu parei de fumar. Então, quando você disser que você não consegue, por culpa do seu obsessor, não tem nada a ver comigo, tá? É você que não quer parar. Então vamos também perceber que não vamos colocar a culpa no obsessor, não. Vamos parar e ver qual é o nosso grau de responsabilidade no sofrimento que nós tenhamos. Vamos tentar reparar justamente. Outro sentido também é que essa reparação, às vezes, ela é muito trabalhosa. Então, às vezes, nós estamos sendo preparados há 150, 200 anos no plano espiritual para que a gente consiga ter a capacidade de reparar aquele mal que nós fizemos. E só agora, depois de tanto tempo, a gente tem como conseguir agir no bem, conseguir reparar o mal que nós fizemos. Às vezes não precisamos de 200 anos, mas, por exemplo, nos dias atuais, vamos aproveitar a oportunidade que nós estamos em casa, com nossos familiares, né, que às vezes a gente no trabalho, cada um só vê à noite, né, e não dá tempo de ver todo mundo, e por causa da pandemia, forçosamente estamos em casa com todos os nossos familiares. Quem sabe nós não estamos reencontrando aí nossos credores, opositores, cúmplices, e que a gente precisa acertar, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade, estamos juntos todos. Às vezes esse reencontro ele foi forçado, né? Porque às vezes a gente não consegue agir, né? Com o tempo que nós temos em convívio, mas agora um convívio forçado é um tempo de uma conversa. Quem sabe nós não podemos reparar algumas coisas aí com nossos credores, opositores, até cúmplices, né, em algo passado que nós podemos reparar agora. Né? Então, por isso nós temos que estar atentos sempre de que, importante, vamos resgatar as dívidas do passado, sim, mas, de outro lado, nós não podemos nos endividar. Essa é uma questão primordial, porque às vezes, como eu disse no início, achamos que é culpa de coisas de encarnações passadas e a gente não se percebe do mal que a gente faz hoje. Então é um mal que a gente, às vezes, é imperceptível. É você entrar e você não falar bom dia com as pessoas, é seu nível de vibração, seu pensamento. Às vezes você cria uma inimizade desnecessária, o querer, às vezes, né? Nós temos que nos preocupar em ser boas pessoas. Então não vamos nos preocupar somente com isso. Nós, espíritas, temos a possibilidade, através do estudo, através desse conhecimento da doutrina consoladora, né, do Consolador prometido, ter o estudo e ter o conhecimento a nosso favor. Então vamos refletir, vamos observar as nossas responsabilidades. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tem muita coisa, às vezes, que podem estar não serem tão ruins, mas vamos analisar se isso é bom, efetivamente. Não é lícito, é lícito fazer, mas será que
me cabe isso hoje? E a gente reflete, às vezes, em conversas com muitos companheiros, eu comigo mesmo, da doutrina espírita, que a gente para saber o seguinte: quantas atividades, quantas situações que pra gente era normal anteriormente, hoje não mais. Então, determinadas situações que a gente fazia, que achava interessante, hoje eu não acho mais, não me satisfaz. Então, isso que nós devemos fazer. Então, buscando um caminho que sim, qual a receita que nós temos, então, nessa encarnação? Primeira coisa, na dúvida, faço bem. Faço bem para todo mundo. Saio de casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Faço bem para todo mundo e haja. Né? A doutrina espírita não é uma doutrina de contemplação, mas sim de ação. Vamos agir, vamos olhar nossa vida sob uma outra perspectiva, um novo olhar. Vamos olhar nossas ações, porque as nossas ações, o que nós fazemos no nosso dia a dia, é que nos faz progredir. E como uma prova, é como um aluno. O aluno vai fazer uma prova. O aluno que é estudioso, ele vai estudar. Mas o aluno que não quer estudar, ele tem oportunidade, ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher o caminho que ele quiser. Então, às vezes, aquele aluno, ele começa a estudar, toca o telefone. Vamos sair, tem uma festa? Não, vou lá, amanhã eu estudo. Depois eu estudo, e não estuda. Aí no dia seguinte a mesma coisa. E às vezes tem aquele outro aluno que ligam para ele para uma festa e falam: não, eu não posso, porque eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar, eu tenho que entender a matéria, que eu vou fazer uma prova. Quando chega no dia da prova, imagine o que acontece com aquele aluno que estudou, que fez seu dever de casa, e aquele outro que não estudou nada. Logicamente, aquele que estudou, aquele que evitou de outras situações que tirassem o foco dele, ele vai ter mais facilidade em passar nessa prova. Então nós precisamos analisar efetivamente o que a gente precisa. Nós somos ainda, todos nós, como falei, somos espíritos inferiores. Nós somos ainda muito materialistas ainda. Nós temos que aos poucos, né, o mais rápido possível, mas aos poucos, sabemos disso, não somos santos, mas tentamos analisar e ver o que efetivamente nós precisamos. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos fazer uma viagem. Uma semana, um mês, uma viagem de férias. Você arruma suas malas, você pode levar, as pessoas levam muitas malas, mas independente disso, você não leva tudo que você tem. Você só leva nessa viagem o que é efetivamente necessário. E às vezes com o tempo, com a experiência das viagens, você vai reduzindo a sua mala. Então no primeiro momento você não está acostumado a viajar, você leva muita coisa, 3 malas. Aí numa próxima viagem você vê que aquelas 3 malas você só usou 2, aí você reduz para 2. Aí você vê que só levou uma mala. E às vezes aquela mala que você está levando é tudo o que você precisa. Você não vai passar por nenhuma dificuldade. E você só precisou de uma mala, embora você tenha na sua casa uma infinidade de coisas. Então assim também é a nossa vida. Devemos admitir as nossas fraquezas, revisar a nossa vida, corrigir. É a chamada reforma íntima. Vamos, como fazia Santo Agostinho, ao final do dia, à noite, antes de dormir, antes da nossa prece, vamos refletir o nosso dia. O que nós fizemos de bom? Será que fizemos mal a alguém? Que mal nós fizemos? O que foi ruim? O que nós podemos reparar? Se temos inimigos, se criamos inimigos nessa encarnação, vamos buscar lá, reparar isso. Vamos aprender que o perdão é necessário se nós pensarmos do ponto de vista de outras encarnações, que às vezes o perdão numa única encarnação não faz sentido. Uma história, por exemplo, aquela história do celular que eu falei, o celular que você está, se esse celular você empresta para alguém quebra o celular, caiu no chão e quebrou, aquele celular que você está pagando 12 prestações, a pessoa se torna a pior pessoa do mundo, é a pessoa que você não quer ver pela sua frente, virou seu inimigo. E às vezes a pessoa não fez por mal, se mesmo caiu. E você criou uma inimizade à toa. Por quê? Aquele celular, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, na próxima encarnação, não quer dizer nada. Um aparelho, um telefone que caiu, que você comprou outro depois. Mas aquela inimizade que você fez, aquela pessoa que gostava muito de você, que era muito sua amiga, ela ficou ali, puxa, que pena que essa pessoa ficou de mal comigo, não me perdoou. Será que você precisa vir numa outra encarnação para reparar esse mal? Para perdoar essa pessoa? Então não vamos nos endividar nessa encarnação. Vamos passar por ela de uma maneira justa, de uma maneira correta. E a doutrina espírita veio nos auxiliar. Com fé raciocinada, Consolador prometido, veio nos ensinar que o bom é ser bom. Vamos fazer o bem para as pessoas. Vamos abrir nossos corações. Vamos, na medida do possível,
tomando cuidado. Por isso que a doutrina espírita sempre fala, fora da caridade, não, salvação, orai e vigiai. Não são simples palavras, são ações. Então essas simples palavras que nós falamos, que não tem nada de simples, vamos transformar em ações. Ações para que nosso sofrimento, que eventualmente temos passado, vamos ser felizes. Porque isso está nos resgatando dívidas do passado, dívidas necessárias, dívidas atuais. Mas são dívidas que nós devemos quitar, como já disse Kardec. Então vamos fazer isso. Então, bem-aventurados aflitos, porque eles têm a oportunidade de resgate, de reparar. Por isso são bem-aventurados. Por isso são felizes aqueles que têm essa oportunidade de resgatar. Temos a oportunidade de reparar. Então, se hoje passamos por alguma dificuldade, vamos confiar em Deus. Vamos confiar em nosso Pai, que nos disse, através do nosso Mestre Jesus, que se sofremos hoje, é porque teremos uma bem-aventurança lá na frente. Porque se sofremos hoje, é porque é necessário, porque faz parte do nosso progresso espiritual. E que assim, então, vamos, irmãos e irmãs, vamos seguir a nossa vida nesse sentido. Assim seja, graças a Deus, e até a próxima.